O HTML ele é regulado por um órgão que é o W3, tá? O W3C. Tem aqui o site para vocês quiserem dar uma olhadinha. Lá tem especificação, exemplos, tem um monte de coisa. Como é que funciona o HTML, né? É uma linguagem de marcação. Ela tem um formato que são tags, onde você abre uma tag, coloca aqui o nome da tag, fecha a tag, né? Aqui a gente tem menor que e maior que para delimitar o nome da tag. As tags principais aí para iniciar uma página, a gente tem o HTML, que demarca o hipertexto todo, né? E a gente tem o head e o body. Então, o head para marcar o cabeçalho da página e o body para ter o conteúdo da página. Tá? Existem tags também como doctype, para você dizer o formato do teu HTML. Então, por exemplo, doctype HTML, isso aqui diz que está o HTML5. Tá? Existem outros formatos de doctype, tem aqui o link para vocês verem depois. Primeira página web, né? Eu vou fazer aqui um exemplo rápido para vocês. Aqui. Vou usar aqui o Replit só para fazer aqui alguma coisa básica. Então, aqui tem um exemplozinho aqui de um HTML. Tem HTML, tem um head aqui, que é uma tag de cabeçalho, onde você tem as tags meta, que é para dizer algumas meta-informações sobre a tua página, e algumas coisas como viewport, o tamanho da sua tela ali de visualização, tá? Da parte interna aqui da sua página web. Title, que é uma coisa que aparece no título, que ele não mostra a barra de título. Deixa eu ver se ele... Se eu abrir aqui numa outra página, ele vai mostrar. E as tags para a gente linkar o CSS. Então, o CSS, geralmente, a gente faz num arquivo separado, né? Então, tem uma tag link aqui, um href style CSS, do tipo style sheet, e o que tem ali dentro é um texto CSS, que é o que vem nesse outro arquivo aqui, que por enquanto a gente não tem nada, né? E tem o corpo da página, que é o que aparece aqui dentro. Então, aqui tem um script sendo carregado, JavaScript, que a gente pode fazer programação JavaScript também, que está num outro arquivo. Mas, o que a gente colocar aqui dentro, deve aparecer ali, né? Então, por exemplo, a tag H1, um heading, né, que ele chama principal. Tá vendo? Ah, agora foi. Apareceu ali. Beleza. Um exemplo aqui. Ah, agora apareceu. O title é o que aparece aqui nessa parte aqui de cima da página. Aqui é o que está aqui, ó. O mais legal aqui do HTML é que existe um validador de HTML, tá? Na maior parte das vezes, o browser ele se vira, mesmo que você esteja com HTML errado, tá? Então, por exemplo, deixa eu ver se eu consigo errar uma coisa lá no Replit. Imagina que você esquece de fechar uma tag. Tá? Por mais que você esqueça de fechar a tag, aqui o browser se vira e exibe o que ele acha que deve, tá? Então, ele botou tudo como H1 aqui, mesmo sem eu ter fechado o H1. E se você for lá no validador de HTML do W3C, tá aqui, ó. Pode botar aqui, Direct Input. Vou pegar aquele HTML ali. Esse HTML aqui, vou colar aqui, para ele checar. Ele dá uns warnings, ó. Considere adicionar o atributo lang ao HTML para dizer qual é a linguagem, que idioma, né, que você está colocando isso. Ele chegou no final do body, mas tinha coisa não fechada. Tem um unclosed element H1 aqui. Tá? Então, ele vai te mostrando os erros, ó. Tá vendo? E aí você pode corrigir os erros. Vou botar um H1 aqui. Aqui. Copiar e vou validar lá de novo. E agora está dizendo aqui, ó, no errors or warnings. O meu HTML está ok. Um excelente lugar para você aprender HTML é no W3 Schools, tá? Lá tem bastante informação e é tudo interativo, né? Então, por exemplo, ele te dá aqui, você quer aprender HTML, você quer ir para referência de HTML. Tem um código aqui, ele diz try yourself. Try yourself, você bota o código aqui, ele te mostra aqui do lado
o resultado da execução disso, né? E aí ele tem um tutorial aqui, Start Learning HTML. Now. Ele vai dizer o que é o HTML, vai começar a te dar exemplos, tá? Então, no nosso curso aqui, não vai dar tempo da gente fazer a revisão completa de HTML com vocês, tá? Eu vou passar uma introdução básica agora no início, mas o ideal é que vocês venham aqui, né? Quem não sabe HTML, vem aqui no W3 Schools e faz esse tutorial aqui, básico de HTML, que ele vai te dar aqui a quantidade de coisa que é o tutorial. É bastante coisa, mas é o suficiente para vocês entenderem quais são as principais tags e como é que elas funcionam. Tá? O que é um H1, o que é um P, tá? Esse aqui é um heading, um texto mais forte, o P é um parágrafo, o BR é uma quebra de linha, e tudo isso ele vai te dando, te mostrando aqui didaticamente as coisas, e vai te dando exemplos para você poder testar. Ó. Escreva algum HTML, tá? Tem algumas coisas que você pode pular direto, né? Try yourself. H1 e um parágrafo. Ele te mostrou a diferença de formatação. Isso aqui é a formatação do H1 e isso aqui é a formatação do parágrafo. Assim, é importante, além da formatação, da forma como você vai visualizar, o HTML ele tem uma informação semântica aqui, tá? Então, por exemplo, o H1 você está dizendo que isso aqui é um heading, que é um título na sua página. Tá? E o P é só um parágrafo. Então, existe uma diferença de hierarquia para esses conteúdos. E aí isso é considerado, assim, não só na hora de formatar o texto, mas, por exemplo, quando um mecanismo de busca vai indexar a tua página, ele leva em consideração dentro de qual tag você colocou cada informação para saber se ela é mais importante ou não na hora de indexar a tua informação. Tá explicando o doctype, olha os headings aqui, head H1, H2, até H6. Como é que faz um link? Tá? Ou seja, você bota o texto aqui dentro dessa tag A e aqui no href você bota para onde que ele aponta. Então, ó, tá vendo? Isso aqui vira um link. Aí, quando você clica, vai. Então, assim, não vai dar para eu ficar passando item por item aqui na aula de hoje. Tá? Não dá tempo da gente ver isso tudo. Tá? A minha recomendação é o seguinte, quem não tem conhecimento aí básico de HTML, ou até quem tem e quer revisar, fazer o tutorial básico aqui todinho, tá? do W3 School. Tá? Ele vai te dar todo o básico aqui do HTML. Tá? Eu vou passar aqui rapidinho. Só para a gente entender a estrutura do HTML, além do nome da tag, o HTML ele aceita atributos. Tá? Então, você pode ter uma série de atributos aqui, que é atributo igual valor, atributo igual valor, que são informações que você passa para a tag para dar alguma semântica, e aqueles atributos podem ter uma semântica específica, que é o que eu mostrei aqui no link. Ó, isso aqui, o link é a tag A, que é um anchor, e o atributo href te dá para onde que esse link vai apontar. E aí, quando você clica no link, o navegador ele é direcionado para o endereço que você colocou aqui. Em algumas situações, você pode botar esses atributos com aspa simples, mas o mais normal é usar aspa dupla. Tá? As tags básicas. Tag HTML, para fazer o HTML todo, você bota a lang aqui, qual idioma que você está. Então, PT é português. PT-BR é português do Brasil. A tag head, o cabeçalho, onde você tem um monte de meta-informações do seu HTML. As principais são title para o título da página, style para a folha de estilo CSS, base para endereços aí de URLs com caminho relativo, geralmente a gente não usa isso. Link para carregar um documento externo, meta para metadados, JavaScript para conteúdo de JavaScript e NoScript para quando o browser não suportar JavaScript. Algumas informações interessantes aí do meta, essas informações servem para indexação de mecanismo de busca. Então, por exemplo, char7, que é o conjunto de caracteres que você está usando na página. O TF8 é o mais comum, mas tem que tomar cuidado que o Windows ele usa o Latin 1, né? O normal do Windows é o Latin 1, o normal do Linux é o TF8. Então, se você não disser qual é o char7, se você estiver criando
um documento de texto no Windows, ele não vai ter o char7 e o TF8. E aí, se você não disser qual é o char7 que você está colocando aqui, alguém abra a sua página web num sistema que tem como default o char7, ele vai ver os caracteres acentuados todos com problema. Então, o ideal é quando você estiver criando um arquivo, você já criar ele com o char7 definido aqui. E, geralmente, os editores de texto, depois, pelo menos as IDEs de desenvolvimento, depois você seta o char7 no meta, ele passa a seguir aquilo para o arquivo. Tá? Então, aí você pode simplesmente editar lá sem problema. Informações do tipo... Essas informações são descritivas da página para o mecanismo de busca indexar. Meta description é uma informação de que conteúdo que tem naquela página. Meta keywords, ou keywords, tá? São as palavras-chave da sua página. Author, quem é que é o autor dessa página, e assim vai. Fora o head, a gente tem o body, que é as informações que vão ser exibidas na página. Tá? A gente tem as tags de heading, que é o H1 até H6, você tem H1, H2 até H3, que são os títulos das páginas, e aí elas têm uma hierarquia, e ela também aparece cada uma com um tamanho diferente. Tag de parágrafo, P, tag de quebra de linha, BR, tag de texto pré-formatado. Então, assim, a quebra de linha não funciona, você não vai usar BR para quebra de linha, mas o que tiver dentro do pré, quando você der um Enter lá no HTML, ele entende que aquilo ali é pré-formatado e quebra a linha também. Tem alguns exercícios que nesse conteúdo eu passava para os alunos. Assim, para quem estiver aprendendo HTML, é bom pegar esse conjunto de slides aqui e ir tentando fazer os exercícios. Tá? Além disso, né, a gente pode tentar fazer uma formatação mínima aí com CSS. Né? CSS é um Cascading Style Sheet, que é é uma linguagem para você formatar o HTML, para dar estilo para ele, né? Então, assim, o CSS ele pode ser colocado num arquivo separado, .css, ou ele pode ser feito inline. Inline aqui é você botar um atributo numa tag chamada style, e aqui dentro você bota já um texto em CSS. Tá? Então, vamos fazer um teste aqui rapidinho. Vou pegar aqui no Replit. Eu vou botar um CSS nesse H1 aqui, ó. Style igual. Aí eu vou botar aqui color head. Mandar rodar. Olha lá. O vermelho. Então, o que eu fiz? Né? Eu apliquei esse estilo ao conteúdo dessa tag aqui. E fiz inline, ou seja, joguei o CSS aqui direto. Tá? Qual que é a outra opção para fazer isso? Eu posso ter esse CSS declarado como uma classe aqui dentro do style CSS, por exemplo. Tá? Isso aqui te define uma classe. E aqui, a classe de CSS, tá? Não é aquela classe de orientação a objeto, não. Você pode fazer referência à classe aqui dentro, com class. Tá? Vai dar na mesma coisa. Tá? Se eu coloquei inline aqui, ou se eu coloquei um CSS à parte. A boa prática, assim, gente, é a gente fazer o CSS num arquivo à parte, tá? Não ficar colocando muito CSS inline, não. CSS inline só se for uma coisa pequena, assim, que não vale a pena a gente ficar criando uma classe só para isso. E as classes são legais que a gente consegue reaproveitar, né? Então, por exemplo, aqui eu tenho um H1, vou botar aqui um H2. O texto do H2 está preto, mas se eu quiser que ele apareça vermelho, eu venho aqui e dou a classe para ele, e aí ele vai lá aparecer vermelho. Tá? Tem outras formas de trabalhar com CSS, eu vou mostrar mais para frente aqui algumas outras coisas. Mas isso é só para a gente começar a experimentar. Aqui tem outros exemplos de uso do CSS, né? Se você quiser mudar a cor de fundo da página inteira, você pode aplicar um style lá no body, botar lá um background color, e aí você dizer qual é a cor aqui. Ou então isso que eu fiz aqui, que foi aplicar no H1. Tá? Essas cores aqui, existe uma série de cores nomeadas. Se você for nessa página aqui, você vai ver lá. Outras coisas que a gente pode formatar com CSS. O tipo de fonte, então fonte family, Verdana, Courier e assim vai. Tamanho da fonte, alinhamento do texto, text align, center, left, right. Eu vou experimentando, vou deixar vocês experimentarem isso depois, tá? Porque hoje a gente vai correr aqui um pouquinho de conteúdo. Aqui é o exercício
criar a página com a canção Desejo lá do Gonçalves Dias e fazer uma formatação. Colocar as meta tags e validar ela lá no W3C para ver se está tudo direitinho. Outras tags de formatação que são interessantes. B para negrito. Strong, além de negrito, ele te dá uma semântica forte para o conteúdo lá que está marcado. I para itálico. M para itálico, mas a semântica de importante. Small para texto pequeno. Mark para texto marcado. Tá? Como se fosse uma caneta marca-texto. Del para texto deletado, aquele riscado no meio, né? Texto inserido, sublinhado, insert, subscrito e superescrito, tá? Tudo isso tem aí em HTML para vocês formatarem. Mais exercícios para vocês tentarem fazer depois. Então, assim, esse aqui é o basicão de HTML, tá? Eu sugiro fortemente que quem não tem o conhecimento de HTML venha aqui e faz o tutorial de HTML todinho, tá? Vem um por um aqui, ó, até chegar no final aqui. Tá? Se você quiser inclusive fazer aqui o de formulário também é interessante que a gente usa no curso. Tá? Coisas do tipo Canvas e SVG não precisa, tá? Porque já são 4 tópicos avançados. Mídia também não precisa. Outras APIs, como Geolocation, Drag and Drop, Web Storage, Web Worker, também são tópicos bem avançados que a gente não vai nem conseguir abordar no curso. Tá? E esses exemplos aqui já acabou. Então, assim, pelo menos vim até aqui, ó, até a Forms. Fazer essa galera todinha aqui, ó, tutorial. E vim até aqui, Forms. Beleza? Para quem está cru em HTML, não sabe, isso vai ser importantíssimo.